Olá, os alunos do quinto ano. Tá um pouco difícil aqui para a gente gravar. Vamos ver se agora vai dar certo, não é mesmo? Espero que vocês estejam todos bem, ok? Durante essa semana, a professora postou para vocês uma aula sobre quando foi a mudança da monarquia, ou seja, o rei deixou de governar o Brasil, certo? E passou a ser uma república. Mas naquele momento ainda, a república não era como nós temos hoje, governado por presidente, certo? Naquele momento foi ainda os militares, o Marechal Deodoro da Fonseca. A professora colocou para vocês que depois nós estudaríamos quais são os três poderes que juntos formam a organização política do Estado, município e do país. Mais detalhadamente, nós vamos ver sobre o Estado e o país, ok? Pelo fato de vocês já estarem no quinto ano. Nós temos aqui os três poderes, estudando como a nação e o Estado é governado. Nós temos poder executivo estadual, o que é e como funciona. O poder executivo, porque na verdade, assim, são três poderes, quinto ano. Vejam bem, três poderes. É o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, nós vamos ver no Estado que ele funciona, e tanto no país, como sendo aquele que realmente coloca para funcionar as coisas. Neste caso, governador e presidente, ok? Mas vamos ver um pouco da história para nós chegarmos nesse ponto. O Estado e os três poderes. Entenda como funciona o Estado e seus três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vejam que hoje, nesta aula, nós vamos descobrir algo importante nessa palavra Estado, principalmente quando escrito com letra minúscula e com letra maiúscula, que ela vai ter um diferencial. Prestem bem atenção, quinto ano. O território brasileiro é formado por uma área cercada por fronteiras, certo? Lembra que a gente já viu o que nos separa o território brasileiro. Nós temos o Oceano Atlântico e nós temos os outros países da América Latina que fazem fronteira conosco, né? O Paraguai, a Argentina. Mas você sabia que essa área toda é administrada por um estado? Nesse caso aqui, nós não estamos falando em estado de Santa Catarina, de Paraná, de Rio Grande do Sul, de São Paulo. Não. Vejam agora a diferença. Só que esse estado com um E maiúsculo é diferente daquele outro estado com E minúsculo. O estado que estamos falando aqui é a instituição oficial para administrar o território de um país, enquanto o estado com letra minúscula é uma das partes do país, o mesmo que uma província. Ou seja, estado com letra minúscula, por exemplo, Santa Catarina é um estado com letra minúscula. Estado, estamos falando de uma área política total, tá? A teoria dos três poderes foi criada no século XVIII. Vamos agora, quinto ano, conhecer melhor os três poderes do Estado no Brasil, que é o nosso país. Primeiro, poder legislativo. É aquele que se preocupa em elaborar ou modificar as leis. É composto pelos parlamentares, ou seja, vereadores,
que é o legislativo do município, os deputados estaduais, que é o legislativo do estado, e os deputados federais, que formam o legislativo nacional. Esses trabalham em Brasília. Os estaduais trabalham na Assembleia Legislativa em Florianópolis, no nosso caso de Santa Catarina. E os vereadores na Câmara Municipal de Major Gersino. Além deles, existe também o Senado, que é composto pelos senadores, ok? Agora nós vamos ver quem é que forma o Poder Executivo. O Poder Executivo é aquele que se preocupa em aplicar as leis e as políticas sociais, entenderam? Isso é bem interessante. O Executivo é representado pelos administradores, ou seja, os prefeitos no município, os governadores nos estados e o presidente. Atualmente, nós temos no Executivo o presidente da República, Jair Bolsonaro, nós temos o governador de Santa Catarina, Moisés, e nós temos o prefeito Valmor Pedro Câmara, no município de Major Gersino. Neste momento, eles representam o poder executivo dessas três partes importantes, porque nós formamos um país, Brasil, porém o nosso estado é Santa Catarina e o nosso município, Major Gersino, ok? Então, eles são o executivo, aqueles que têm que pôr em prática as leis e as políticas sociais. O terceiro poder, que a gente já viu, o legislativo, que no caso de Santa Catarina são os deputados estaduais, ok? A gente já viu o executivo, que em Santa Catarina é o governador Moisés, e a gente vai ver agora sobre o judiciário, que é o terceiro, digamos assim, dos poderes. Poderes que a gente diz, não porque eles têm poder de mandar em tudo, mas eles juntos trabalham para que melhor seja governada a nação. Porque a gente viu que lá na monarquia passava de pai para filho, de rainha para príncipe, para rei, e ficava hereditário na família. Agora não. Agora em tempo determinado a partir de eleições, como este ano vai estar ocorrendo as eleições municipais, no qual estará nos municípios sendo mudado o legislativo e o executivo. O caso reeleições permaneçam os mesmos. Poder judiciário é o responsável por julgar os crimes e avaliar as leis, se elas são constitucionais ou não, isto é, se elas obedecem à Constituição Federal. É representado pelos juízes e desembargadores, sendo o único dos três poderes pelo povo. A sua principal instância é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, nesse caso, o povo não escolhe em nada, ok? São juízes, são os desembargadores que eles dizem, essa parte assim, de juiz mesmo. Se tratando disso, nós, como município de Major Gersino, por ser um município pequeno, nós temos apenas o poder legislativo e executivo. O judiciário, nós temos apenas como representante, digamos, a Polícia Civil, o delegado. Porém, nós pertencemos judicialmente à comarca de Tijucas. Acredito que Nova Trento, São João e Canelinha também pertencem, a comarca de Tijucas não, a comarca de São João Batista, tá? Onde tem o fórum, onde tem juiz, tá? E tem promotoria pública. Comarca de São João, desculpe o erro da professora. Para garantir o funcionamento dos três poderes, é preciso que eles se fiscalizem mutuamente, de modo que cada um deles garanta e avalie o funcionamento dos demais. Caso um deles apresente erros ou problema, os demais devem fiscalizar e avaliar o caso. Então, assim, o representante, ou seja, o que realmente tem que colocar as leis
colocar o trabalho, colocar para funcionar, o responsável é o executivo, no caso, o prefeito no município, o governador no estado e o presidente na nação. Porém, os vereadores na parte municipal, os deputados estaduais na parte do estado, os deputados federais e os senadores são responsáveis em fazer, criar projetos, também fiscalizar como vai essas obras. Caso aconteçam irregularidades ou para validar se realmente é válido, pode estar dentro da lei, aí entra o judiciário. Então, resumindo aqui, quinto ano, quais são os 3 poderes do Estado? Estado não é apenas Santa Catarina, mas nação e todos os órgãos responsáveis politicamente. O legislativo, deputados federais, estaduais e vereadores elaboram as leis. Executivo, executa as políticas públicas, que é prefeito, governador e presidente, e o judiciário, que julga de acordo com as leis criadas, que são os desembargadores, que são os juízes, que são os promotores públicos, ok? Aqui, ó, mais um resumo do que a gente estudou, que é bem legal isso aqui, de repente vocês anotarem no caderno, tá? Para vocês terem para estudar. Isso aqui é bem importante para vocês aprenderem. A divisão dos 3 poderes. Então, na esfera do poder, país, estado, município, bem detalhado tudo que o professor explicou. Legislativo, elabora as leis, novamente, país. Deputados federais e senadores. No estado, deputados estaduais. No município, vereadores, tá? Bem resumido para memorizar mesmo. Executivo é quem executa as leis, ou seja, quem põe realmente os projetos em práticas, as obras, as construções, as melhorias, tudo que necessita. No país é o presidente e os ministros, no estado o governador e seus secretários, e no município também o prefeito e seus secretários. Por quê? Porque os secretários, tanto do governador quanto do prefeito e os ministros, tanto do presidente, não são escolhidos pelo povo. São pessoas que eles escolhem de sua confiança para o trabalho. E aqui no judiciário é que julga as leis. Então, necessariamente, não está definido só em país, em estado e município. Tanto é como a professora falou que o nosso município nem tem, por ser um município de pequeno porte, não tem o judiciário. Então, isso é de uma esfera mais nacional, certo? Aqui segue agora, quinto ano, atividade para vocês fazerem, tá? Por favor, tudo que vocês acharem necessário, copiem no caderno, anotem, porque essas coisas são importantes. E ali vai atividades. Primeira questão, como se divide a estrutura política no Brasil? Como se divide que a gente está estudando hoje? São os 3 poderes, quais são, coisa e tal, né? Segunda, qual a diferença em escrever a palavra Estado com a letra maiúscula ou Estado com a letra minúscula? Tá vendo? Eu quero essa resposta porque a gente tem ali no textinho dos slides. Terceira questão, quais são os representantes dos 3 poderes em Santa Catarina? Tá? Então, em Santa Catarina, quem são? Vocês não vão me colocar ali os representantes de Santa Catarina, por exemplo, o presidente da República, tá? Então, prestem atenção quem é em Santa Catarina. Quarta questão, complete. Letra A. Quem executa as leis é o? Será que é o executivo, o legislativo ou o judiciário? Quem elabora as leis é quem? Executivo, legislativo ou judiciário? E quem julga as leis é o quem, tá? São só essas questões. Prestem bem atenção, tá? Caprichem, estudem bem, vejam várias vezes e façam atividade. Porque nos próximos dias por aí a professora vai estar fazendo alguma avaliação diferente e eu quero saber como vão sair, ok? Beleza?